Fale baixo, Neng, que você não tá no seu país. Eita lasqueira, vocês viram? Brasileiro levou pedrada em Portugal. Cala a boca, vaca. Não, foi assim não. Foi mais educado, né? Fale baixo, vaca. Nossa, gente, hoje eu vou falar sobre quando o racismo vira violento. Então, vamos que vamos. Gosta de falar de racismo, gosta de falar de coisa da Europa, de vida na França, Portugal, Espanha. Tamo junto, é nesse canal. Pra quem não sabe, eu sou o Presley. E enquanto vou pedalando por aqui, pelas ruas degradadas. Não, brincadeira, pô, tá bonitinho, bonitinho. Enquanto vou pedalando aqui pela França, vou falando um pouco sobre como tá a vida pelo esse lado aqui do mundo, da Europa. Vida na Espanha, Portugal, França e tudo mais. Hoje tá frio, vou ter que me tampar um pouquinho assim. Espero que isso não incomode no áudio. Mas vamos que vamos. Cara, vocês viram? Um brasileiro levou a pedrada em Portugal. Caramba, isso eu nunca tinha visto, não. Se tivesse meia dúzia de portuguesa igual essa aqui, a França não seria esse desordem que tá sendo com os árabes. Chimarrão. Tá doido, levou uma pedrada. Então, tipo assim, cara, chegou a ter violência física, velho, porque a mulher falava alto. Eu acho que é um absurdo, né? Essa história tem parte que não tá bem contada, não é possível. Ninguém dá uma pedrada nos outros porque fica falando alto, gente. Tem que ter rixa antiga aí. Pra chegar nesse ponto, tem que ter algo. Algo a gente perdeu nessa brincadeira aí. Agora bem, o que temos que dizer aqui é o seguinte: brasileiros, vocês não estão no Brasil. Ou como diria os pá, os gajos. Brasileiro, tu não estás no Brasil? Falou baixo, pô. Fogo. Pois é, brasileiro tem essa de chegar nos lugares e achar que pode viver da mesma forma que vivia no Brasil. Som alto, estrondando, falando alto, telefone, celular, tudo mais. Oh, meu Deus, não pode, gente. Um pouco de adaptabilidade, né? Se adapte um pouco ao país onde você está chegando, que a fama de brasileiro só é feia em Portugal, então não vamos enfeiar mais, não. Mas é o seguinte, caramba, fiquei assim de cara. Portuguesa brava, essa me deu uma pedrada. Será que foi português ou um português? Tanto faz. De todas as formas, não justifico. Tá muito errado, sem dúvida. E, cara, não é possível, né? Não é possível que coisa dessa aconteça só porque tá falando alto. Então eu meio que duvido um pouco que a história seja só essa. Se fosse só essa, eu ficaria muito de boca aberta, assim, de cair o queixo. Mas bem, olha só. Eu falei em vídeos aí, agora faz pouco eu fiz um vídeo falando sobre 5 coisas que brasileiros fazem na França que pega mal. E uma delas era justamente isso, falar alto. Na França o povo não gosta de falar, o povo falando alto. O povo fazendo vídeo chamada, assim, mostrando telefone alto e tudo mais, não gosta, gente. É outro estilo de vida. A vida aqui na Europa é diferente, o povo aqui é diferente, tem outro tipo de educação. Você vê que, por exemplo, no Brasil mesmo, nordestino, quando chega no sul, a educação é diferente e nem sempre é tão bem-vinda, certo? Agora, realmente, você não pode chegar num lugar assim e tem que meio que respeitar. Que o português extrapolou além do que deveria fazer, sem dúvida. Mas é um reflexo pra gente, né? Como realmente incomoda. Você chega num lugar e não é seu lugar de origem, você tem que se adaptar um pouco. Então, realmente, isso é algo que a gente tem que falar e tem que ter em conta. Agora é o seguinte, me estranha isso de portugueses, eu acho que a gente já viu racismo, né? Volta e meia tem vídeo aí de mulher xingando outra em Portugal, xingando brasileira e tal. Mas isso eu não sei dizer tanto como é. Vou falar um pouco do que eu conheço, França e Espanha, com respeito à incivilização? Não, isso não existe não. Porra, comportamentos não cívicos dos estrangeiros. Como as pessoas reagem a isso? Porque é o seguinte, olha, aqui na França o francês é bem de boa, bem calmo, então raramente você vai ouvir um francês reclamando que outra pessoa fez cagada. Vai olhar mal, vai tipo fazer um gesto,
Mas não vai falar direto pra pessoa, olha, não faça isso. Já na Espanha é diferente. Na Espanha eles metem a boca. Fala mesmo. Isso se traduz em que na Espanha, apesar de ter também muitos árabes, não é tão desgovernado como a França. A França tem meio uma política, uma cultura de deixa fazer e de reclamar depois. Você vê greve aqui, é o que mais tem. Reclamar, é o que mais tem. Mas deixa ir acontecendo, entendeu? Então, um tipo de atitude dessa seria muito mais comum ter visto na Espanha. Mas mesmo assim, tipo, agressão física por racismo, isso. Cara, isso é estranho. Isso é estranho. Só que na Espanha, realmente, eu já tive, tô lembrando aqui, eu já fui agredido fisicamente por racismo. Não, os carinha era. Nossa, eu devia ter 13 anos, 14 anos. Aí me enquadraram assim, empurraram contra a parede, cala a boca, negro, não sei o que, não sei o que. Outra história para outro vídeo. Mas é estranho. É meio que estranho, você não vê tanto assim não. Mas tipo assim, lá vai ter muito bate-boca. Na Espanha vai ter muito bate-boca de espanhol com latino. Aqui, tipo, deixa fazer, reclama. Veja só, por exemplo, a Argélia foi eliminada da Copa da África. Quem tá aí, nem aí pra Copa da África, né? Mas fizeram bagunça, queimaram coisa, engarrafamento, bagunça, tudo quanto foi canto por culpa de um jogo de futebol. E os franceses só reclamam, mas não faz nada como tal. Não vai lá, tipo, reclama depois, mas não vai diretamente falar, cara, não faz isso e tal. É difícil, não tem isso. Lembrei que um dia eu tava passando aqui no, num balão, eu tava indo de bicicleta, né? E o cara cortou o balão no sentido contrário. Em vez de fazer toda a volta, ele atravessou. Aí eu falei, ó, isso aí não. Isso é algo que você não vai ver o francês fazer. Não vai reclamar. Então os árabes são bem cara de pau, acaba passando por cima, tratorando tudo, tá nem aí e ninguém vai falar nada. Aí acaba desse jeito. Então, tipo assim, precisa de um equilíbrio das duas partes, daquele que chega, sabe, que não está no seu país e que tem que se adaptar, pô. Não pode ser totalmente. Não pode fugir do padrão, você não pode chamar atenção, ser desrespeituoso. Falar alta falta de respeito aqui. Não dar bom dia, como eu disse, quando você entra num lugar. Falar diretamente, sim, de você em vez de vós, como seria a tradução. Tudo isso é coisa que se respeita. Então, agora bem, do outro lado, realmente, violência física, chegar a esse ponto, eu acho um baque. Realmente estranho. Aqui não acontece, na Espanha não acontece, como disse. Em Portugal, digam-me vocês os que vocês já viram por aí. Mas bem, simplesmente era só fazer esse pontinho aí. Como para um natural de um país, um imigrante pode ser chato. Mas é isso aí, vou ficando por aí, já sabem. Se inscrevam, deixa o like, compartilhe, comente. Tamo junto. É nóis. Olha, eu vou mostrar essa casinha aqui, já que eu mostro coisa da França. Esse é o típico prédiozinho francês, tá vendo? Portinhas azuis. De certo também mal cuidada, porque nem sempre o cuidado da cidade é aquela grande coisa aqui. Teve um vídeo de um cara reclamando em Paris, né? Que era sujo, não sei o quê. Vou ver se consigo postar aí no vídeo. Vou fazer um short sobre isso. E tipo assim, não é tão bem cuidado as coisas no público assim, serviço público na França, tipo, infraestrutura não é tão bem cuidada. Tipo, é bem cuidado, não é um Brasil, mas não é aquela coisa assim de bem cuidado, limpeza e tal. Como eu posso ter visto, por exemplo, na Espanha, coisa pública costuma ser bem mais cuidado. E aqui recauda muito mais dinheiro, hein? Mas se usa para outras coisas, para ajudar os que não quer trabalhar. Mas veja só, tipo fazendo na França. Olha o marco da porta, tá vendo? De pedra, isso é pedra natural. As casas são de base feitas assim. Redor da porta, da janela, quer dizer, essas pinturas assim. E a janelinha de madeira. Isso é o estilo clássico francês. E as casinhas de bairro, assim, onde tá mais... Você vai nos vilarejos assim, mais bem cuidado, nossa, é muito bonito, muito bonito. Mas já sabe, é isso aí. Deixa seu like, compartilha, tamo junto. Tchau!